Olá pessoal, eu sou o Gel Filho, estou aqui na Confortec em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, para mais um Tira Dúvidas de perguntas que chegam através dos nossos alunos do curso de instalação e manutenção de aquecedores a gás e também de pessoas que entram em contato com a gente pelas redes sociais diariamente aí, né, com suas dúvidas. Então vamos lá. Primeira dúvida que nos chegou aqui. Como tirar a bolha de ar da tubulação de água? Isso parece um ato simples, né? Mas na grande maioria das vezes, quem precisa tirar uma bolha de ar de uma tubulação, automaticamente abre todos os pontos ao mesmo tempo. Isso nem sempre faz, ou melhor, isso nem sempre é eficiente para que a bolha saia. Isso é eficiente quando a bolha está na parte maior da tubulação, isso quando existe um ramal principal com a bitola maior e as derivações menores. Aí, ok, abre todos os pontos e o volume de água tem que ser suficiente para que essa bolha ande. E, por incrível que pareça, uma simples bolha de ar se torna um grande freio na água. Tem bolha de ar que causa problemas sérios que aparentemente não tem solução, né? Mas assim, se está no ramal principal, se a água realmente não sai, abre todos os pontos. No caso de redes que tem a mesma bitola sempre e se tem a bolha de ar garantida, exemplo para uma bolha de ar lá na tubulação de água quente, mexeu na torneira de água fria e o aquecedor é uma ligada, ele dá uma arrancada e não segue, é porque tem uma bolha de ar na tubulação de água quente. Então vamos lá, basicamente é uma coisa simples, abre um ponto de cada vez, e abre todos os pontos, sempre um de cada vez. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes existem bolhas de ar que estão em pontos onde não temos torneiras ou duchas instaladas. Se não tirar aquele plugzinho que está lá fechando, e no caso de locais onde não tenha um misturador, algum registro para ser fechado ali só daquele ponto, exemplo, dentro de um banheiro, tem o registro geral do banheiro e tem torneira e ducha instaladas e tem um ponto da banheira que está fechado com um plug, né? Tampãozinho. Nesse caso, precisa, ou qualquer outra espera, nesse caso o que tem que ser feito? Se não vai ser instalado algum equipamento ali, tem que pôr uma torneira, uma torneirinha, pega uma torneira barata ou um registrinho, conecta ele lá e drena ele. Vai dar aquela tossida, né, aquele da água quando tem bolha de ar e vai ficar resolvido por causa da bolha. Então, liga um ponto de cada vez, todos os pontos, todos têm que ter saída, né? Ou quando se imagina que a bolha está na rede principal, abre tudo ao mesmo tempo e a bolha vai sair. Se tem alguma coisa que estrangula muito a passagem de água, é necessário retirar esse estrangulador, né? Por exemplo, monocomando, uma torneira de monocomando, muitas vezes não tem vazão suficiente para sair a bolha. Então, a gente precisa fazer uma manobra de desconectá-lo, dar um jeito lá de tirar a bolha e depois, fazendo uma certa molhação, reconecta o flexível do monocomando, certo? Mas é isso, basicamente abrir os pontos, tá? Um de cada vez. Outra pergunta aqui do pessoal que nos procura aí. Qual a temperatura máxima que o aquecedor digital pode ser ajustado? E sempre o ajuste máximo irá depender da temperatura da água fria que entra no aquecedor? Isso é uma pergunta legal. Temperatura máxima. Existem algumas regras no Brasil, né, ou uma regra que limita a temperatura máxima dos aquecedores em 70 graus. A grande maioria e é isso, tá? Os aquecedores têm na serpentina um termostato bimetálico que limita em 70 graus. Isso é para fins de segurança e proteção da tubulação. Existem alguns plásticos que são utilizados para a condução de água quente que
tem o limite de resistência de temperatura. Por que 70 graus? 70 graus já não é suportável para a gente, né? Acima de 70 graus a gente já tem queimadura. Aliás, com 70 já tem queimadura, mas a queimadura não é instantânea, não é imediata e dá tempo de sentir dor e fugir da pior situação. Mas a maioria dos fabricantes coloca o limite de temperatura em 60 graus. Por que 60? Como ele é obrigado a mandar um limitador de 70, se eu permito digitar 70 no painel, o que vai acontecer? Toda vez que a temperatura atingir aquilo que eu digitei, que são 70, o aquecedor vai desligar pela proteção obrigatória. Então, por isso que muitas vezes o número aqui que a gente digita não vai passar de 60 graus, tá? Até estou testando aqui. Vamos ver nesse exemplo aqui. Ó, 65, nesse caso aqui é o 26DI Prime da Comic. 65 graus. Por que não é 70? Porque se ele buscar os 70 graus, ele vai desligar pelo bimetálico. Então, normalmente o limite é um pouco abaixo desses 70, né? E cá para nós, banho é 39, 40 graus, tá? Não se toma banho, não é confortável o banho acima de 41 graus, 42, ele começa a ficar aquele negócio do camarada saindo do banho todo vermelhão, né? Então, a questão aqui na pergunta diz assim: sempre o ajuste máximo irá depender da temperatura da água fria que entra no aquecedor. Não! O ajuste máximo ele está diretamente proporcional à capacidade do equipamento. Claro que se a temperatura inicial for muito fria, a gente aqui no inverno, um exemplo de Farroupilha, alguns dias atrás nós tínhamos temperaturas próximas do zero aí. Então a água chega no aquecedor na casa ali dos 5, 6 graus, né? O aquecedor, para atingir 70, ele precisa de uma potência muito grande e uma vazão baixa, relativamente baixa. Então essa é a limitação, a capacidade do equipamento, né? Mas fora isso, não tem muita relação quando a gente fala de aquecedor digital, tá? Às vezes eu esqueço que nós temos os aquecedores mecânicos. Daí sim, o aquecedor mecânico tem tudo a ver com a temperatura de entrada, porque ele não tem inteligência, ele não tem programação e a temperatura depende do ajuste do tamanho da chama. Aí a variação fica muito mais perceptível quando se fala da temperatura da água que entra nele, tá? Mas essa relação realmente está diretamente proporcional à potência. E claro, não vamos esquecer dos verões escaldantes, principalmente no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem temperaturas muito baixas no inverno, mas o verão, em vários momentos, ele é mais quente do que o nosso estado do Pará, por exemplo, que é um forno, né? O Rio Grande do Sul tem temperaturas muito altas. O que acontece? Os aquecedores eles têm uma limitação para baixo na potência. Então, no verão do Rio Grande do Sul, é muito comum se digitar, vamos lá, vou usar um número fictício, 35 graus, e a água sai a 42. Por quê? Porque o volume de água está muito baixo e a temperatura inicial da água está muito alta. 30 graus, 32, e a gente quer 35. Ele não consegue aquecer só 3 litros por minuto em 3 graus. Não consegue. Então termina ficando um pouquinho mais alta. Essas são as limitações com relação à temperatura, certo? Vamos lá. No caso de um aquecedor... Outra pergunta, né? No caso de um aquecedor aquecer 40 litros por minuto e estar ligado a 2 duchas que juntas dão vazão de 49 litros quando ligadas simultaneamente. O aquecedor tem que ser maior que 40 litros por minuto para atender as 2 duchas,
Ou, vamos lá, por que um aquecedor de 40 litros por minuto, suprindo 40 litros, está trabalhando 100% no limite, nenhum equipamento é feito para trabalhar no limite? Vamos lá. Primeiro, o aquecedor é para 40 litros. Nós temos duas duchas de 20 litros cada, né? Ligadas simultaneamente, vão consumir a água toda produzida, ou todo o aquecimento produzido por ele. Duchas que dão 40 litros nem sempre necessitam de 40 ou de 20 litros, necessitam dessa litragem para estarem cheias. Daí é uma questão de conforto, né? E avaliação. Não quer dizer que porque a ducha é de 20 litros eu preciso ter um aquecedor de 20 ou mais. Até porque o aquecedor, esse aqui, 26 litros por minuto, significa que ele aquece em 20 graus os 26 litros de água por minuto. Ou seja, 26, falando da maneira inversa, 26 litros de água por minuto, ele consegue acrescentar 20 graus na temperatura. Então não é uma relação muito direta, tem a ver com a temperatura da entrada para a gente chegar na capacidade máxima dele, tá? É o assunto que eu acabei de falar no outro tópico ali. A gente não precisa do aquecedor, a não ser que a expectativa seja essa. Se é, sim. Aí precisamos de um aquecedor, inclusive, maior. Na sequência, tem uma pergunta que ficou com uma mistura de afirmação. Por que que a gente não usa, ou não deve, ou não pode utilizar o aquecedor sempre no máximo da sua capacidade? Quem fez essa pergunta já deve ter tido a orientação de que o aquecedor não foi feito para trabalhar no máximo da sua capacidade. Isso é uma resposta, de certa forma, simples, comparando, por exemplo, a um carro. Qual é a velocidade máxima ou a força máxima do carro? Se a gente não quiser falar em velocidade, mas vamos lá, velocidade máxima do meu carro. Ele atinge 150 km por hora. Ele atinge 150 km por hora, essa é a capacidade máxima dele de velocidade. Por que eu não posso andar o tempo todo a 150 km por hora? Tirando a questão da segurança. Vamos pensar que a estrada é um paraíso e eu ando com segurança a 150 km por hora. Por quê? Porque eu vou estar no limite e o desgaste vai ser muito maior, o consumo vai ser muito maior, o aquecimento do conjunto vai ser violento. Então nada é feito para trabalhar no limite, né? Vamos pensar numa pessoa, vamos lá, um cidadão, consegue correr 40 km, consegue fazer uma maratona em 42 km, né? Mas ele vai passar a vida inteira fazendo? Não. Os maratonistas, os atletas, eles treinam para num momento de competição, desempenharem o seu máximo, mas eles não conseguem viver no máximo da sua capacidade. Da mesma forma, o aquecedor. Ele não é feito para trabalhar no máximo da sua capacidade. O ponto ideal, normalmente, ele está a 60%, 70% da sua capacidade máxima. Esse é o ponto ideal, onde tudo funciona muito bem. Ele dura muito mais, é relativamente econômico. Vamos voltar ao carro. A maioria dos carros hoje, aqui os que são vendidos aí com motores razoáveis, eles têm um ponto mais econômico entre 90 e 100 km horários. A grande maioria, né? Então, se eu começo a andar no limite, o que acontece? Primeiro, consumo lá em cima. E tudo vai se desgastar mais rápido. Então é isso. Os equipamentos não são feitos para ficar no seu limite. Limite significa sofrimento. É só a gente pensar, não é? A gente pensando no nosso corpo, a gente já tem noção do que é essa relação de capacidade máxima e por que não trabalhar na capacidade máxima, certo? Por hoje era isso. Teremos logo mais vídeos aí com outras dúvidas. Quem tiver dúvidas é só nos procurar, e se não entendeu aqui,
pede de novo, me provoca aí que a gente sai com mais assuntos interessantes, tá? Para mais informações sobre sistemas de aquecimento, clique no link do comentário fixado.